Doutor Cota, estou com pressão alta e meu médico pediu um exame chamado MAPA. Você poderia me dizer por quê? Várias coisas levam o paciente ao consultório do cardiologista, mas com certeza eu posso apostar com qualquer médico que a causa número 1 é pressão alta. Várias coisas levam mesmo ao cardiologista, como fazer um risco cirúrgico, palpitações, arritmia, dor no peito, mas sem dúvida, realmente, a pressão é uma das principais. E quando um paciente chega no consultório do cardiologista, ele quer saber duas coisas sobre a pressão dele. Coisa número 1, saber se ele é ou não hipertenso, porque muitas das vezes o paciente tem dúvida. E a segunda coisa, se ele está tomando remédio, será que a pressão dele realmente está controlada? Porque de vez em quando dá uns picos. E aí entra o exame MAPA. Você vai saber todos os detalhes, como ele é feito e, claro, no final vou dar o pulo do gato. Mas se você gostou do tema, continue assistindo o vídeo. Depois da vinheta, eu vou lhe falar tudo o que você precisa saber sobre MAPA. Então, o que é esse aparelho, né? O que é esse MAPA? De uma forma bem simples, o exame MAPA ele vai registrar a sua pressão arterial nas 24 horas na sua atividade normal do dia a dia. Porque você sabe, existem situações como, por exemplo, ir no consultório do médico, a pessoa fica ali um pouco ansiosa, a pressão sobe. E aí não, nesse exame ele vai lhe dar certeza como é que está a sua pressão nas 24 horas. Esse aparelho ele é conectado através de uma mangueira numa braçadeira, vai ficar aqui no seu braço, e esse aparelho que registra os eventos, que registra a sua pressão, normalmente ele fica preso na sua cintura. Mas de forma geral é isso, um aparelho, uma mangueira e conectar na braçadeira. E aí vai ficar verificando a sua pressão de forma regular. De quanto em quanto tempo verifica a pressão? Depende da forma que ele foi programado. De forma geral, na grande maioria das clínicas, ele é programado da seguinte forma. A cada 15 minutos, ele verifica a sua pressão. Mas durante o sono, ele verifica de 30 em 30 minutos. Tem mais um detalhe, durante o sono, normalmente, ele não bipa. Às vezes o paciente pensa que o aparelho nem está funcionando, porque quando é durante o dia, ele faz o pipi. Aí ele começa a inflar e verificar a pressão, e depois ele bipa de novo, dizendo, olha, já pode se movimentar. Durante a noite você não vai ver esse bip e ele vai diminuir para quê? Para melhorar seu sono. Já precisou de 15 em 15 minutos ficar apertando o seu braço? Então, por exemplo, eu vou conseguir saber como é que está a sua pressão na hora do almoço, durante seu trabalho, no trânsito, dormindo, relaxado, assistindo televisão. Será que é alguma coisa que está fazendo a sua pressão subir? Mas como é que fica a sua pressão no seu dia a dia? E aí que MAPA ela entra como uma peça-chave fundamental no auxílio do médico para poder confirmar se você é ou não hipertenso ou saber se sua pressão realmente está controlada ou não. Bora falar um pouquinho agora sobre o preparo. As pessoas ainda vão fazer o exame e querem saber quais são as dicas do Dr. Cota que o senhor tem que me dar para eu poder fazer um exame e sair um exame de qualidade. Primeira coisa, evite bebida alcoólica no dia anterior. Todo mundo sabe que a bebida alcoólica aumenta a pressão, principalmente se você encher cara. Aí que não pode mesmo. Então, pelo menos 24 horas, evite fazer uso de bebida alcoólica. Quando você for lá colocar o aparelho, leve uma roupa bem folgada, justa. Por quê? Vai ser necessário que você tire sua roupa, vão colocar a braçadeira no seu braço, e aí vão colocar sua roupa por cima. Se você for com uma roupa justa, como é que vai ficar aqui no seu braço? Uma coisa importante é você levar anotado o nome dos remédios que você toma. Porque é importante ser registrado essa informação lá no seu exame. Claro, eu posso muito bem perguntar para o paciente, mas às vezes o paciente não lembra. E aí eu olho aquele exame e está dizendo que a pressão dele está um pouquinho alta, mas eu não sei qual remédio que ele está tomando, eu quero fazer o ajuste da medicação, mas eu não sei o que ele está tomando. Por exemplo, o paciente está fazendo uso de corticoide. E corticoide todo mundo sabe que aumenta a pressão. Outra dica importante, leve um cinto. Lembra que eu falei que vai ter a braçadeira, mangueira e o aparelho? Ele vai ser colocado num cinto, para ele não ficar pendurado. Algumas clínicas, aqui no caso do Espaço Vitacard, a gente oferece ali, que dá o cinto, mas tem lugares que não tem. E aí você vai ficar como? Vai colocar um aparelho, vai ficar segurando, vai colocar no bolso da sua calça, às vezes não tem calça.
Então, uma dica super importante, leve um cinto. Outra informação importante, atividade normal. Às vezes o paciente chega comigo e fala o seguinte: não, doutor, olha, eu coloquei esse aparelho e passei o dia inteiro deitado. Mas não dá erro no exame. Tá errado. Eu quero você trabalhando, eu quero você assistindo televisão, eu quero você dirigindo, se estressando no trânsito. Uma vez aconteceu, eu treinava jiu-jitsu e chegou lá um rapaz para treinar jiu-jitsu com aparelho de mapa. Eu digo: rapaz, o que é que tu tá fazendo aqui com esse aparelho? Não, porque disseram que tinha que fazer minha atividade normal, eu vim para minha atividade normal. Eu digo: tá maluco, cara? Tu vai quebrar o aparelho, vai sair? Não. Doutor, eu vou só para academia, só puxar ferro. Mas vai suar. Você vai ter que ficar 24 horas sem tomar banho. É o tipo da coisa que não vale a pena. Aí você pode estar perguntando: mas, doutor Cota, eu quero avaliar minha pressão durante o esforço. Aí eu vou dizer para você: então não é um mapa que você tem que fazer. Você tem que fazer um teste ergométrico. O teste ergométrico avalia a sua pressão durante o esforço físico, não a mapa. Outra dica importante: quando o aparelho começar, ele bipa, e ele começa a inflar no seu braço, é a hora de você parar de fazer o que você está fazendo. Você está conversando com alguém, está gesticulando, na hora, espera um momento. Relaxa o braço e evite de falar. Relaxar o braço é obrigatório. E quando eu falo relaxar o braço, gente, é não mexer nem o dedinho. O aparelho verifica a oscilação da sua artéria. Então, se você mexe um dedo, você mexe o tendão. Na hora que mexe o tendão, mexe o músculo, o aparelho pode pensar que é a sua pressão. E aí vai dar erro. É por isso que você não pode. Se for no aparelho auscultatório, esse aqui que eu uso, esse estetoscópio, eu verifico. Não, beleza, tranquilo. Porque, mesmo a pessoa falando, não vai interferir de forma significativa. Mesmo que mexa o braço, eu também consigo escutar. Mas na mapa, como ele verifica essa pressão dessa forma, de forma osciloscópica, a dica é: pare de mexer. Doutor Cota, mas eu tô dirigindo. E aí, como é que eu vou fazer? Bem, se você tem um carro que ele é automático, simples. Segura com a mão, você não vai ter que passar marcha, baixa o braço e segue a viagem. Não, eu tenho que passar marcha. Tá, ok. Então aí vai ser uma medida que você vai perder. Mas veja que o aparelho ele chega a verificar mais ou menos 80 medidas. Se no percurso, vamos dizer, do trabalho para casa, você perder 2, 3, até 4 medidas, não vai influenciar no conjunto de 80 medidas. Então fique despreocupado e não vá bater seu carro. Ah, não, eu tenho oportunidade de dar uma encostadinha e ficar com o braço parado. Ótimo. Ah, doutor Cota, não, eu estou no ônibus, estou segurando. Não, então pronto, perdeu a medição, desencana. Não fica preocupado com isso. Vai ser 1, 2, 3 medições, como eu falei, no máximo 4 medições você vai perder. Perto de 80, vão sobrar ainda 76 medidas da sua pressão. Fique tranquilo. Agora, bora falar das indicações? Saber quem tem que fazer mapa? Eu diria que esse exame ele tem 2 finalidades básicas: fazer diagnóstico e saber se o tratamento dá de forma correta. Basicamente é isso. A partir daí vai ter os desdobramentos. Então vamos pegar o caso 1 para fazer um diagnóstico. Chega o paciente comigo na consulta e ele fala: doutor, de vez em quando minha pressão dá 16/10, mas às vezes dá 11/7, 12/8, 13/9. Aí eu pergunto para ele: tá, mas e a pressão fica mais ou menos quanto? Ah, doutor, fica ali entre 13/8, 14/8. Vocês percebem que não dá ali na consulta para poder saber se o paciente é hipertenso ou não. Este é o momento chave do exame. É aí que ele mostra na sua excelência, porque agora eu vou ter certeza, eu vou cravar se o paciente é hipertenso ou não. Não é à toa que ele é chamado na medicina como padrão ouro para fazer o diagnóstico da hipertensão. Olha o nome, padrão ouro, que é o melhor de todos para avaliar a pressão arterial. E aí nós vamos para os desdobramentos. Síndrome do jaleco branco. Já ouviu falar? Tem vários nomes, tem algumas diferenças, mas tem síndrome do jaleco branco, efeito do jaleco branco. Tem vários outros nomes. É aquele paciente que chega na consulta e fala assim para mim: doutor Cota, a minha pressão em casa sempre dá normal. Eu não sei porque aqui na consulta agora deu 16/10. Esse paciente que só dá pressão alta na frente do médico, muito provavelmente ele tem hipertensão do jaleco branco. Claro que não dá para cravar. Quer ver um exemplo que não dá para gravar?
Semana passada eu atendi um paciente com uma história igualzinha a essa. Pediu o aparelho, pediu o exame veio confirmando que ele era hipertenso. Quando eu fui comparar, enquanto aqui no meu aparelho estava dando 16/9, no aparelho dele estava dando 11/7. Na verdade, o aparelho dele estava quebrado, né? Não estava funcionando. Mas é uma possibilidade dele ter feito do jaleco branco. Existe uma terceira situação, que essa eu posso contar que você nunca ouviu falar, chamada de hipertensão mascarada. O que é hipertensão mascarada? Aí é o inverso do efeito do jaleco branco. É o paciente que tem pressão normal da consulta, mas quando coloca o aparelho, dá pressão alta. E é interessante que esse paciente, ele fala que a pressão dele em casa dá normal, a pressão no consultório dá normal. Mas teve um caso que eu peguei de um rapaz novo, por volta ali dos 35 anos de idade, que ele fez um eletro e o eletro estava dando aumento do tamanho do coração. E ele não era atleta. Como assim sobrecarga de VE no eletro de um rapaz novo que não é hipertenso? Fez o ecocardiograma, já confirmou, já tinha lá um remodelamento, já estava mudando a forma do coração. E aí eu disse, bem, vamos ver, vai que seja hipertensão mascarada, não é muito comum, mas uma aqui, outra ali a gente pega, foi colocar, pum, confirmou. É um caso raro, é verdade, provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas existe, é bom vocês saberem que mesmo pessoas com pressões normais, durante o dia a dia, podem ser hipertensos. E detalhe, essas pessoas que têm hipertensão mascarada têm o mesmo risco de um paciente hipertenso. Mesmo. Tanto é que esse paciente já estava ali com um aumento do tamanho do coração. E o quarto? Esse quarto é o clássico. É saber se o paciente está com a pressão controlada com o uso do medicamento. Então você está lá tomando o seu remédio. De vez em quando pega uma pressão alta, ou não. Às vezes é o paciente que fala o seguinte para mim: Doutor Cota, a minha pressão durante os últimos 2 anos sempre tiveram, ótima. Todas as medidas normais. Mas de uma semana para cá eu tô percebendo que minha pressão tá dando alta. Eu acho que o remédio tá perdendo efeito. Já ouviu falar essa expressão que o remédio está perdendo efeito, gente? Só dando uma pausa aqui, tá? Vamos colocar aqui colocar um parecendo nessa história. Senta que lá vem a história. Não existe o remédio perder efeito. O remédio não perde o efeito. O que acontece é que com o passar dos anos a sua pressão vai ficando mais alta. O remédio continua ela fazendo efeito. Tanto é que os pacientes que pensam isso, e já aconteceu comigo, chega paciente aqui comigo, em caso até grave, o paciente começou a perceber que a pressão dele estava alta e está falando, o remédio não está mais fazendo efeito, eu vou parar de tomar. A pressão dele, foi lá para cima. O que aconteceu? Não sei! Pegou um derrame. Porque, bem ou mal, o remédio já estava segurando ali a pressão dele. Então, vamos dizer que a pressão dele era alta, aí ele tomou o remédio, a pressão veio para cá para o normal, aí a pressão dele começou a subir com o passar dos anos, que é normal. Aí que o pessoal pensa que o aparelho está perdendo efeito, vai subindo, subindo, subindo. Aí ele pensa, olha, o remédio voltou de novo da pressão alta, voltou a dar 16/10. Não está mais funcionando, eu vou tirar o remédio. Quando tira o remédio, a pressão vai lá para cima. Fica aí essa dica. Se você está tomando remédio da pressão, não pare. Agora vamos à sessão Pulo do Gato. Run. Aquilo que ninguém lhe conta, mas ele é fundamental, ele é essencial para o seu exame ficar bom e para o seu entendimento. Dica número 1. Quando a gente está fazendo o exame, a braçadeira ela acaba caindo do braço. Se acontecer isso, simples. Tira a braçadeira, tira aquele velcro, ajusta ela de novo. Porque se você deixa a braçadeira caindo, ela vai começar a querer verificar sua pressão aqui na dobra do seu braço. Não vai ficar legal. Às vezes ela fica toda engelhada, ela não vai verificar sua pressão de forma correta e pode dar erro. E é uma coisa bem simples. Você tira a braçadeira e coloca. Simples assim. Dica número 2. Paciente de vez em quando reclama com aquela braçadeira que dói o braço. Principalmente para quem pessoas são mais sensíveis, têm pele mais sensíveis. Eu percebo muito pacientes que têm fibromialgia, reclamam muito de dor, são dores mesmo horríveis. E fica aquele aparelho toda hora ali no braço. Simples.
tira a braçadeira desse braço e coloca no outro. Pronto. O quê? Não acredito. Mas, doutor Cota, pode fazer isso? Pode. Mas, doutor Cota, eu ouvi falar que para verificar a pressão tem que ser a pressão do lado esquerdo, porque é o lado do coração. Gente, isso é mentira. Imagina quem não tem braço. E aí, eu não tenho os dois braços, como é que vai verificar? A gente verifica até na perna. Quem sabe que na perna é um pouco mais alto, ok? Mas é uma possibilidade. Dica número 3. Todos os aparelhos têm uma coisa que eles chamam de botão de evento. É um botão que na hora que você clica nele, ele verifica a sua pressão. Por exemplo, você começou a sentir muita dor na cabeça, eu acho que eu estou com pressão alta, eu vou verificar minha pressão. Você vai lá no aparelho e clica no botão. Na hora, ele verifica a sua pressão. E ele marca lá. O médico, quando vai dar o laudo, ele vai ver lá, evento do paciente. E eu vou conseguir saber o que aconteceu com a sua pressão naquele momento que você passou mal. Dica número 4. Todo aparelho tem um botão chamado dia e noite. Para que serve esse botão dia e noite? Esse botão, você está avisando para o aparelho que você vai dormir ou que você acordou. Via de regra, os aparelhos, eles são, vamos dizer, programados para entrar no modo noite por volta das 11 horas, algumas vezes 10, algumas vezes meia-noite, depende de quem programou. E quando for 6 horas da manhã, ele sai do modo noite e ele entra no modo dia. Então, vamos supor que você vai querer dormir 9 horas da noite. O aparelho só está programado para entrar no modo noite 11 horas. Você vai passar 2 horas ele bipando e funcionando de 15 em 15 minutos. E aí não, quando você aperta no botão noite, ele já sabe que você vai dormir, então ele já entra no modo silencioso e só vai verificar sua pressão de 30 em 30 minutos. E claro, e acordou 4h30 da manhã, quando você acordar, você já clica de novo no botão. Ó, acordei. Aí ele, opa. Então ele acordou, ele vai começar a trabalhar de 15 em 15 minutos ou de 20 em 20 minutos. Outra dica importante é anotar no diário. Todo mundo que coloca um aparelho desse tem um papel que a pessoa vai anotando o que vai fazer. Lá você vai anotar se você estava dirigindo, se você estava almoçando, se você estava trabalhando. Não precisa colocar nas miudezas. Já teve paciente comigo que chegou e falou, entrei no banheiro para fazer número 2, saí do banheiro. Não precisa todos esses detalhes. Mas coloque o grosso. Naquele período, o que você estava fazendo? E principalmente, o mais importante, se você teve algum sintoma. Isso é importante para você correlacionar os sintomas com a sua pressão. E o último pulo do gato. Esse aqui eu deixei por último, que é mega importante. O aparelho, ele tem 2 finalidades. Saber se você é hipertenso ou não e saber como é que está a sua pressão com remédio. Então, se você está tomando o remédio, você tem que ficar com pelo menos 1 semana de uso do remédio. Já aconteceu isso comigo. Eu peguei, passei o exame e eu patetei. Eu deveria ter falado, vou fazer aqui a meia-culpa. E deveria ter falado para o paciente, olha, só pode fazer daqui a 1 semana. O que aconteceu? O paciente marcou no dia seguinte. Aí ele começou a tomar o remédio, não deu para avaliar o efeito. Aí eu tive que pedir para o paciente, olha, infelizmente você vai ter que repetir, claro, né, sem custo nenhum para o paciente. Eu que dei uma patetada, mas é uma coisa chata, né, inconveniente, o paciente teve que fazer de novo. Mas acontece. Então, dica para você, se você está tomando o seu remédio, você tem que estar pelo menos 1 semana tomando o remédio. E se você já está tomando o remédio, não é para parar no dia do exame. Eu já vi paciente fazendo isso, vinha tomando direitinho. No dia do exame, parou de tomar. Aí eu não sei, aquela pressão, será que porque faltou remédio? Será? Fica na dúvida. E outra, às vezes o paciente quer saber se ele é hipertenso ou não, ele está tomando o remédio, a depressão cai, e o médico pede para suspender o remédio. Se você vai fazer um exame sem estar tomando o remédio da pressão, você tem que ficar pelo menos 4 dias sem remédio. 3 forçando a barra, tá? Por quê? Porque quando você para de tomar o remédio, já tem um tempo para o remédio sair totalmente do seu corpo para poder avaliar a sua pressão. Então, se você vai fazer o exame tomando o remédio, 1 semana. Se você vai fazer o exame sem remédio, suspender pelo menos por 4 dias. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui esse tempo todo, é porque você gostou do vídeo. Se
Se você gostou do vídeo, não esquece, dá uma força para o canal. É uma via de mão dupla. Eu ajudo você, você me ajuda com uma coisa tão simples. Só dá um like. Não se esqueça de inscrever no canal. Você ative aí o sininho para receber notificação de novos vídeos. Estou fazendo vários vídeos agora sobre vários exames da cardiologia, mas falo também sobre sintomas, eu falo sobre medicamentos, várias coisas do mundo da cardiologia e às vezes até me atrevo a falar outras coisas também que não são da cardiologia. E não se esqueça, se ficou alguma dúvida, coloca aí no comentário. Eu sempre procuro responder um outro. Às vezes eu pego o seu comentário, levo para minha live. Para quem não sabe, a minha live é todas as segundas-feiras, às 18 horas, horário de Brasília, 17 horas, horário de Manaus. Eu faço uma live pinga-fogo, onde você faz a pergunta e eu respondo ali na hora, com qualidade para você. Um vídeo dedicado para você, para sua pergunta. Isso aí não é legal? Se você está interessado, participe aí da nossa live. Acabou. E que Deus abençoe a todos vocês. Muita saúde, muita paz e estenda a toda a sua família. Até o próximo vídeo.